Nós vamos ler o texto de Mateus, capítulo 9, a partir do versículo 27, da palavra do Senhor. Mateus, capítulo 9, a partir do versículo 27. Diz assim a palavra do Senhor, amados. E partindo Jesus dali, seguiram dois cegos, clamando e dizendo: tem compaixão de nós, filho de Davi. E quando chegou a casa, os cegos se aproximaram dele, e Jesus disse-lhes: credes vós que eu possa fazer isto? Disseram-lhe eles: sim, Senhor. Tocou então os olhos deles, dizendo: sejai-vos feitos segundo a vossa fé. E os olhos se lhes abriram, e Jesus ameaçou-os, dizendo: olhai que ninguém o saiba. Versículo 31. Mas tendo eles saído, divulgaram a sua fama por toda aquela terra. Amém? Vamos orar ao Senhor. Obrigado, Senhor, pela tua palavra, que é viva, rica e eficaz. Obrigado, Senhor, pelos teus louvores, por aquilo que o Senhor tem feito nas nossas vidas aqui na tua igreja. Obrigado por esta igreja e pela liderança. Nós te louvamos em nome de Jesus. Amém. Eu falei com os irmãos até na mensagem do grupo que eu ia falar hoje sobre o Deus que faz milagre. Para nós falarmos sobre esse tema, Deus tocou no meu coração para falar desses dois homens cegos que toparam no caminho com Jesus. Mas é importante nós sabermos que nem tudo aquilo que nós queremos, nem tudo aquilo que esperamos ou que desejamos a gente vai conseguir. Mas tudo aquilo que tiver ao nosso alcance para ir buscar, você tem que ir atrás. A sua força, a sua determinação, a sua ousadia, a sua coragem vai fazer você alcançar o que você quer. A Bíblia fala que esses dois homens, eles foram atrás de Jesus, eles correram atrás de Jesus, e eles eram cegos, eles tinham as suas limitações. Imagine você, eu estava meditando nesse texto e entrando no texto, imaginando, se eu fosse cego, imagine se você não tivesse a visão, como seria a sua vida? Sem a visão, sem poder ler, sem poder ver, né? A história desses dois homens é baseada num contexto em que não havia televisão, celular, mídia, jornal, não havia nada. A publicidade ali era através da voz. Tanto que no versículo 30, Jesus fala para eles: olha, podem ir, mas não falem com ninguém, não comente. O que eles fizeram? Eles espalharam a notícia. Eles foram o jornal daquela história. Mas impressionante é que nós podemos fazer tudo e nós às vezes não fazemos o que precisa ser feito. Vivemos um tempo em que a razão tenta sufocar a nossa fé. Muitos acreditam apenas em ver. As pessoas querem ver, acreditam naquilo que os seus olhos estão vendo. Mas a palavra de Deus nos convida a crer além da nossa visão. Perguntei para você, imagine-se nesse momento se você fosse cego. Aqui na igreja não tem ninguém cego, mas imagine, Deus está te convidando a
a você enxergar além do que os olhos podem ver. Sabe como é que é o nome disso? É fé. Aquilo que você não pode ver, mas você tem que contemplar com o seu paladar, com o seu ouvido, com aquilo que você cheira. E Jesus estava, no versículo começa a falar, e partindo Jesus dali, ele saiu dali. Aqueles cegos viram ele? Não viram, mas foi a hora em que eles pensaram: é a nossa última chance, ou a gente vai, cai no meio do caminho, escorrega, tropeça, porque eles não tinham a visão. Como é que eles foram até Jesus? Alguém os guiou, será? Alguém chegou e falou: espera aí que eu vou levar vocês até Jesus. Será que foi assim? Então, precisamos analisar o contexto. Em primeiro lugar, o clamor que chama a atenção de Jesus. O que eles disseram? Eles disseram a Jesus, em alta voz: tem compaixão de nós, filho de Davi. Versículo 27. Tem compaixão de nós, filho de Davi. Aqueles homens, eles foram com tanta certeza, tanta convicção naquilo que eles queriam naquele momento, que eles sabiam que era Jesus, o filho de Davi. Sabia que era o mestre. Jesus estava em um momento em que ou ele fazia o milagre, ou o milagre saía dele. Lembra da história da mulher de fluxo de sangue? Jesus estava com a multidão, andando, caminhando, e por trás de Jesus, ele sentiu que alguém tocou. E o texto da mulher do fluxo de sangue diz que de Jesus saiu o quê? Poder. De Jesus saiu poder. Não foi Jesus que disse: mulher, seja curada. Não, foi a fé dela que a fez curar. As vestes de Jesus por trás. E nesse texto não é diferente. Jesus não sabia que aqueles homens estavam ali, mas aqueles homens foram atrás dele, gritaram, clamaram em alta voz: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de nós. Eles não viram, mas ouviram e creram. Já é suficiente para receber o milagre. Ouvir a voz de Deus e crer. É o que nós estamos fazendo na escola dominical, no culto de quinta-feira, na terça, no culto à noite, no culto que você ouve na internet, em algo que você está vendo. A gente ouve e a gente crê, e é isso que a palavra de Deus diz. Você pode não ver saída, mas pode clamar com fé que Deus vai te abençoar através da sua sinceridade, da sua fé. Se tivermos fé, Deus vai ouvir e vai atender o nosso clamor. Segundo lugar, a fé que persevera mesmo sem resposta imediata. Mesmo sem resposta imediata. Foi no meio do caminho? Não. Foi quando chegou a casa. Foi quando Jesus chegou a casa. Os cegos se aproximaram dele. Jesus havia parado na casa. Não estava mais andando. Ele parou na casa e os homens chegaram, de repente aquele suspiro. Chegamos. E Jesus não respondeu imediatamente. Olha o texto que diz: ao clamor deles na rua. Jesus não respondeu eles na rua. Eles seguiam até a casa, mas os cegos não desistiram. Que você também não possa desistir de clamar a Deus. Que você não possa desistir com a sua fé de buscar o que você quer, porque a Bíblia fala que aquilo que nós pedimos em nome de Jesus, a gente vai receber, seja qual for o problema.
É espiritual? É emocional? É financeiro? É enfermidade? Seja qual for as nossas necessidades, se nós clamarmos a Deus, Ele vai atender. Eles seguiram até a casa e os cegos não desistiram. Eles clamaram ao Senhor: Senhor, tem misericórdia de nós. O que o texto diz? Diz que Jesus perguntou a eles. Olha o que Jesus pergunta aos cegos: vocês acham que eu posso fazer isso? Vocês têm certeza que eu posso fazer isso? Foi o que Jesus falou para eles. E o que a fé daqueles homens disseram? Sim, Senhor, nós cremos, nós acreditamos, nós confiamos, nós queremos isso. Foram determinados. Não há dúvida, meu querido. Não há ensina, não tem em cima do muro. Numa circunstância dessa, não tem como ficarmos amparados em qualquer lugar. Ou você joga a rede, ou você vai atrás, ou você busca, ou fica parado. Jesus foi determinante nessa ocasião em que vocês acreditam que eu possa fazer isso? Sim, Senhor, nós cremos no milagre. Terceiro lugar, a pergunta que provoca a fé. A pergunta que provoca a fé. Disse-lhe Jesus: credes vós que eu possa fazer isso? Que ele disse. E os homens disseram: sim, Senhor, sim, mestre, nós acreditamos. Jesus sabia que eles criam. Queridos, é interessante que Jesus, a Bíblia fala no Salmo 139, que antes que a palavra venha na minha boca, o Senhor conhece todas. A Bíblia fala no Salmo 139 que antes que o pensamento esteja no meu cérebro, na minha mente, Deus já conhece o que eu vou pensar. Você acha que Jesus não sabia o que aqueles homens queriam? Jesus sabia. Nós somos provados por aquilo que queremos também. Será que você merece aquilo que você tem pedido a Deus? Você merece aquilo que está ao seu alcance? Ou merece o milagre, a providência, aquilo que é sobrenatural, aquilo que aos olhos humanos é impossível, mas a Deus é possível? E o que a Deus é possível? Todas as coisas são possíveis ao que crê. Todas as coisas, todas as coisas. Jesus sabia que aqueles homens queriam ser curados, mas perguntou para eles, indagou: vocês acreditam? Sim, Senhor, nós acreditamos. Jesus continua fazendo a mesma pergunta. Imagine Jesus fazendo a pergunta para você nessa noite, meu querido, minha querida: você crê que eu possa mudar essa situação? Você crê que eu possa fazer um reboliço na estrutura? Você crê que eu possa realmente tirar essa enfermidade, curar essa enfermidade? Você crê que eu possa realmente fazer com que você possa ser mais abençoado no seu trabalho? Jesus está perguntando para nós nessa noite, porque a Bíblia fala: o mesmo Deus que serviu no passado, Ele serve no presente. E eu estava perguntando a Deus nessa tarde: Senhor, será que nós hoje temos a mesma fé que esses homens teve no passado? Como será se nós não termos fé? Eu perguntei para o Senhor: Senhor, como pode os homens naquele momento que estavam, eles não viram Jesus, meus queridos, eles não sabiam quem era Jesus, eles não viram o milagre de Jesus, mas sentiram a presença de Jesus naquele lugar.
Eu pergunto para você: você sente a presença de Jesus nesse lugar? Você sente a presença de Jesus na sua casa? Sente a presença de Jesus lá no seu trabalho? Porque não é o fato só do milagre, mas é sentir que Deus está no lugar, no local. Quarto lugar, o toque transformador. O toque que transforma. Versículo 29. Então lhes tocou os olhos, dizendo: sejai-vos feitos segundo o quê? A vossa fé. Jesus, analisa comigo, meus queridos. Jesus não disse no versículo: sejai-vos feitos segundo a minha vontade. Jesus não disse isso. Tudo o que acontece é a vontade de Deus. Jesus disse que seja feito segundo a vossa fé, a vossa vontade, o vosso querer. O que vocês querem, eu vou fazer. Jesus foi amoroso, mas ele viu a fé daqueles homens. Eu vou fazer aquilo que vocês querem. E eu pergunto para vocês, nessa noite, o que vocês querem de Deus? O que vocês querem de Deus? Eu acabei de cantar aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou a minha sorte. Eu sou um milagre. Eu estou aqui. Essa semana aconteceu uma tragédia nos Estados Unidos, me abalou muito, porque um homem que pregava a palavra de Deus, independente de partido A, de partido B, se era direita, se era esquerda, o povo estava falando na internet, porque ele era do partido do Deus. Independente disso, era um homem de Deus, estava pregando a palavra em uma universidade, e alguém usado por Satanás matou ele. Mas o que me fez ficar abalado não foi simplesmente a morte dele, porque a morte dele levou ele para o céu, onde ele está do lado do Pai. O que me deixou abalado foi as duas filhas, os filhos dele, mais a esposa, estavam no local e viram tudo. As crianças viram o pai morrer. Aí eu perguntei para Deus: Senhor, será que o Senhor podia ter intervido? O Senhor podia ter intervido com a sua mão naquele momento, desviado a bala? Poderia ter feito com que aquele demoniado caísse lá e acontecesse alguma coisa? Aí ficou o silêncio de milhares e milhares e milhares de pessoas. Mas saiba de uma coisa: existe milagre hoje ainda. Em meio de tudo que está acontecendo, do caos que está acontecendo, das tempestades que nós estamos passando, Deus faz milagre. Se eu não acreditar nisso, eu não preciso ir para a igreja. Se eu não crer que Deus faz milagre, o que eu estou fazendo aqui? Se você não crê que Deus cura o câncer, que Deus cura a AIDS, que Deus cura o enfermo das pernas, a diabetes, se Deus não faz isso, por que estamos na igreja? Eu tenho que acreditar, igual esses homens cegos, creram e confiaram, mesmo não tendo visão. Acreditar que Deus pode curar. Deus está aqui nesse momento.
Eu vejo o Espírito Santo de Deus nesse lugar. A Bíblia fala que quando o servo ele ora, abala as estruturas do céu. A Bíblia fala sobre isso. Quando o servo ora, abala. Então, se você ora a Deus, Deus vai curar a sua vida. O milagre, quinto lugar, o milagre que transforma o ambiente. O milagre que transforma o ambiente. Versículo 30 e 31. E os olhos se abriram, porém, tendo eles saído, o que Jesus falou para eles não fazer, eles fizeram. Tendo eles saído, divulgaram sua fama por toda a terra. O ambiente daqueles homens foi transformado. Não só a visão, mas eles foram transformados. Da escuridão para a luz. Querendo ou não, eles foram anunciar o Evangelho e o milagre de Jesus por toda a multidão. Eles saíram anunciando o que Jesus fez, porque a fé deles impactou as outras pessoas. Imagine você ter alguém na sua família cego e Deus cura, e você fala: meu Deus, aconteceu na minha família. Porque eu acredito. Eu já vi gente ser curada de câncer, já vi. Fizeram um culto de celebração, de ação de graça e tal, e mataram o boi porque foi curado. Aquela pessoa teve fé, porque Deus pode curar. Deus pode se manifestar com toda a sua glória. Quer um exemplo prático? Um jovem estava numa escola quando todos zombaram dele, da fé dele, ele decidiu começar cada dia lendo um versículo em alta voz na sala, mesmo sendo criticado. Pouco a pouco, os colegas começaram a se interessar. Um deles, que sofria de depressão, pediu oração ao jovem. Foi curado de depressão. A professora dele começou a frequentar uma igreja evangélica, por causa da insistência de um versículo em alta voz. O que nos falta para nós vermos a transformação na vida das pessoas? O que nos falta para nós vermos o milagre de Deus na vida das pessoas? E eu encerro, vou cantar mais uma canção para nós orarmos. Concluindo: sejai-vos feitos segundo a vossa fé. É o que Jesus está falando com nós nessa noite. Sejai-vos feitos conforme a sua fé. Se você tiver fé, vai acontecer o milagre. Deus ainda faz milagre, mas Ele está à procura de corações quebrantados. Corações quebrantados que têm fé. Os dois cegos, eles nos ensinam a ter essa fé, a buscar essa fé. Esses dois cegos nos ensinam a ter perseverança, que o milagre vai acontecer. Amém? Você entendeu essa mensagem? De repente você está enfrentando uma enfermidade. De repente você está precisando de uma resposta de Deus para a sua vida. Certa vez, semana passada, eu estava pregando numa igreja, Assembleia de Deus. Estava pregando nessa igreja. Na mensagem eu disse para eles assim: olha, não precisa fazer 7 semanas de campanha. A Bíblia fala, basta uma só palavra. Eu não preciso fazer 10 semanas para me receber a minha resposta do meu milagre. Se creres, a Bíblia fala, se creres, verás a glória de Deus. Não, você está enfermo, alguma coisa precisa ser resolvida.
Eu quero convidar você aqui na frente para nós orarmos a Deus pela sua vida, pelo milagre, pela transformação, por tudo aquilo que Deus vai fazer na sua vida. Esse Deus que faz milagre, Ele está aqui nessa noite. Eu estou contemplando a presença de Deus aqui. Deus faz milagre. Deus é Deus de milagre. Por isso, nós estamos aqui na casa do Senhor, pedindo a Deus que Deus faça o milagre. Semana passada eu até comentei que a gente ora às vezes: Senhor, que seja feita a tua vontade. Mas a vontade de Deus, ela é boa, ela é agradável. E Jesus disse para aqueles homens ali: eu vou fazer por causa da vossa fé. Vou convidar aqui o pastor Gilberto para fazer essa oração. Eu vou estar com a minha mão estendida. Feche seus olhos em nome de Jesus. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, nós nos colocamos diante do Senhor. Pai, toma, Senhor, o teu servo. Nós entendemos a tua palavra nesta noite. Como aqueles homens que seguiram, Senhor, mesmo com toda a dificuldade física, mas eles seguiram o Senhor com todas as suas debilitações. Mas eles criam que só o Senhor poderia curá-los, solucionar os problemas deles. E assim nós estamos aqui à frente da igreja. Os irmãos tiveram aqui se posicionar publicamente, buscando este milagre que está no coração dessas pessoas, buscando este milagre que elas querem que o Senhor realize na vida delas, Pai. Não por merecimento, Pai, mas pela graça do Senhor, pelo teu amor, pelo teu poder, como aqueles homens gritaram naquele dia: Filho de Davi, tem compaixão de nós. É isso que eu clamo, Senhor. Aleluia. A tua compaixão agora por essas pessoas. Essa compaixão do Senhor pela nossa casa. A compaixão do Senhor pela nossa família. A compaixão do Senhor por essa igreja. A compaixão do Senhor, oh Pai, agora, por cada pessoa dessas que estão aqui à frente, que se manifestaram, que estão passando por lutas pessoais. O Senhor conhece a luta de cada um, o problema de cada um. E eu te clamo agora, Pai, que eu sei que o Senhor pode fazer. Eu creio que o Senhor pode fazer. Eu creio que o Senhor, se tu queres, pode. E faça a tua vontade, Pai. Opera, meu Deus, na fé dessa pessoa, Pai. Opera nessa vida agora com o teu poder, com a tua graça, com a tua misericórdia, Deus. E cada pessoa que está dentro deste templo, faz um milagre, faz um milagre no teu lar, faz um milagre no lar do Geórgio, faz um milagre em cada casa de presente, Pai. Faz um milagre, meu Deus, na vida do teu povo. Nós confiamos em Ti, nós esperamos em Ti. Em nome de Jesus, que Ele receba esta bênção em nome de Jesus. Receba em nome de Jesus. E o poder de Deus manifeste na sua vida, trazendo cura, trazendo paz, trazendo alegria. Alegria do Espírito. Em nome de Jesus. Amém.